Os eventos descritos neste programa são baseados em testemunhos. Alguns nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Neste mundo, o mal é uma realidade. Nas sombras mais escuras e nos lugares mais comuns. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Ei! Para Clara Dandy, a vida no campo prometia paz e esperança. Mas em sua casa nova, isso foi difícil de achar. Coisas sinistras se esgueiram na floresta e observam sua família. Clara confia em sua fé no sexto sentido de um médium respeitado para lutar contra uma legião de almas perdidas. Entre o mundo que nós vemos e as coisas que tememos, existem portas. Quando elas se abrem, os pesadelos viram realidade. Assombrações. Floresta Sombria. Bem-vindos a Hinsdale. Por quase 200 anos, a cidade de Hinsdale, Nova York, contou com uma espécie de charme rural. Longe dos crimes e do concreto armado da cidade, as montanhas guardam segredos. O terreno tem 32 mil metros quadrados. Vocês vão adorar. A casa é muito bonita, Para Clara espaçosa, Dandy, ótima. o oeste de Nova York é um paraíso rural. Por anos, sua família passou férias aqui para fugir do estresse de sua vida em Buffalo. É ela, eu te disse. Imaginamos que Vocês o campo estão seria a vendo? nossa redenção. Eu disse que era A gente se sentia tão bem lá. Pensei, bom, talvez a gente deva mudar para uma casa no campo. Então, o que acha? Em É o que 1970, sempre uma quiser. corretora sugere que eles vejam uma casa que está à venda na cidade de Hinsdale. Quando vimos a casa, linda. eu não sei descrever o que sentimos, porque era tão sossegada. E o ar era como respirar liberdade. Era ótimo. Precisam ver o resto. São 32 mil metros quadrados de terra. Belas árvores, belas montanhas ao redor. Clara e o marido Phil ficam impressionados com a casa. E ainda tem um rio. Ela era linda. É maravilhoso. Foi Não tudo. era moderna nem nada disso, mas brilhava. Eu quero ver tudo. Era perfeita para vamos, nós. vamos. Simplesmente Eu quero mostrar perfeita. Vem. Vamos começar pelo segundo andar. Nós pensamos, esse é um bom lugar para a nossa família. Ótima madeira de lei. Com quem eu vou falar sobre o David Cassidy? A Jenna e a Judy moram muito longe daqui, As Mike. crianças, Tina, de 13 anos, e Mike, de 14, estão empolgados com a mudança. Buffalo é uma cidade muito difícil e cheia de garotos brigões. Eu adorava a vida no campo. Era uma casa perfeita para mim e era lá que eu queria morar. É uma casa maravilhosa. Tá bom. Linda Compramos. casa. Obrigada. Que porta é aquela? Deixa eu mostrar. Dá para um depósito da casa. Eu vou mostrar para vocês. O que tem aí dentro? É como um depósito. Não deve ter sido Deixa. aberto há muito tempo. Podemos fazer Não, isso eu outro vou dia? abrir. Não precisa se preocupar com isso agora. Acho que essa coisa emperrou. Não deve ser aberta há muito tempo. O depósito era estranho para mim. Me deu uma sensação esquisita. Mas eu pensei, tudo bem, deve ser porque fui criada na cidade. Clara acha estranho ter uma lareira num depósito. Vocês podem usar para alguma coisa. Podemos fazer isso. Alguns meses depois, a família Dandy se muda para o campo. Phil planeja continuar trabalhando em Buffalo a 27 quilômetros de distância. No dia da mudança, o irmão de Clara chega na casa algumas horas antes do resto da família.
O que houve? Eu não sei, irmã. Olha o que eu achei. O que é isso? São abelhas. Estavam por toda a janela. Esse lugar está tomado por elas. Daí eu chamei um dedetizador para vir até aqui. Ele disse que não viu tantas abelhas num só lugar. Não era a época do ano para isso, por isso pensei, tudo bem, é minha primeira lição. Tenho que aprender a viver com essas coisas porque é assim que acontece no campo. Quem vai querer? Ah, até que demos um jeito. Demos sim. Eu achei que ia dar mais trabalho. A vida no campo é muito diferente de Buffalo. E aí? Clara está feliz com a mudança. Era muito calma, muito tranquila e parecia ideal para nós. Devia ter imaginado que tudo estava bom demais. Vocês caminham muito? Algumas semanas depois, Mike explora a floresta com seus novos vizinhos. Se perdem muito por aqui? Que nada. Conhecemos o mato como a palma de nossa mão. Pra onde fica a minha casa? Pra ali. Não, por ali. Podemos achar se for preciso. Que foi isso? Não deve ser nada demais. Nós vimos um adolescente alto passar por nós com uma arma. Vamos. Ei, aqui é propriedade privada. É um fantasma. Quê? A gente queria alcançar o garoto e dizer: o que faz na nossa propriedade? Eu não sei explicar como ele simplesmente desapareceu. É, foi o que eu disse. Mãe! Mãe, não vai acreditar no que a gente viu! Espera, só um minuto. O que foi? Vimos um fantasma. A gente viu um garoto sumir. É o Mike que chegou. Eu estava muito ocupada com o que estava fazendo. Devia ter prestado atenção. Não ia me preocupar com o fantasma. Ei, Com o depois. passar das semanas, Clara esquece a história de Mike. Ouviu isso? Está ouvindo, Madison? Hã? Parei e fiquei ouvindo aquele canto. Eu sei, Madison. Eu me senti cercada por alguma coisa. O que foi? O que foi? Madison, volte aqui!
John! Tá tudo bem? Está. O que foi? Eu ouvi um som estranho hoje. Eu fui até a floresta e havia um som, tipo um canto gregoriano. Mais acima da fazenda havia um lugar de acampamento. Eu pensei que fosse gente acampada, pois havia gente acampando lá. Vem! Minha mãe disse que ouviu cantos por aqui. Eu decidi entrar na floresta para descobrir o que era. O meu amigo mais velho resolveu ir embora. Matt e eu éramos céticos e resolvemos continuar. Foi um lento caminho em meio à mata fechada. Essa área é muito estranha. Acho que não vai acontecer nada. Matt tenta meditar, achando que desse jeito isso pode ajudá-los a contatar o sobrenatural. Não tô conseguindo nada, Matt. Se concentra, Mike. Ouviu isso? O que foi isso? Eu não sei. Pareceu um machado na madeira, sei lá. Vamos! Vamos! Matt! 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 O que foi? Meu tornozelo! Qual o problema, pessoal? Mike está com medo. Ele não consegue explicar o que ouviu. Mãe! O que aconteceu com você? Vem aqui, senta. Senta. Eu fui naquele lugar onde você esteve. Onde você ouviu o canto. E enquanto estávamos lá, fechamos nossos olhos e ouvimos o som de um machado batendo na madeira. E uma garota gritava. Você foi até lá? Então eu disse, não volte lá. Seja o que for, não sabemos o que é. Fique longe de lá. Pedi tanto pra você não ir até lá. É nisso que dá xeretar em um lugar onde você não devia ir. Desculpa. Naquela hora senti um arrepio na espinha, prevendo coisa ruim.
Olhei e a janela ainda estava aberta. Ela não tinha fechado. Algumas noites depois... Não havia como eu pudesse arranjar uma explicação física. Não havia mudança gravitacional ou vórtice que pudesse fazer algo sair debaixo de uma pilha e cair em mim. Mãe! Mãe, você pode vir aqui! O que foi, Mike? O que foi? Mãe, eu tava dormindo e esse baú e a caixa do jogo caíram em cima de mim. Depois de sair debaixo daquela pilha de revistas. Tava embaixo de tudo, mãe. Como é que pode uma coisa dessas? Mike é muito lógico. E isso não fazia sentido para ele. Clara teme que aquilo que vaga pela floresta esteja começando a invadir sua casa. No início eram coisas estranhas, como janelas batendo. Clara se volta para sua fé em busca de respostas. Ela contata o padre Al, um religioso católico da universidade local. Ele está apavorado, em pânico mesmo. Tinha que descobrir respostas de alguma maneira para que eu pudesse combater seja lá o que fosse. E a única maneira era achar um profissional que estudasse isso. Muito assustado. Por anos, o padre Al aconselhou pessoas sobre experiências com o paranormal. Tem alguma coisa tentando entrar na minha casa e eu sinto que já está lá. Poderia ser um poltergeist. Trata-se de uma força externa que explora a energia psíquica criada por uma família. E então invade o lugar através de um dos membros da família. Eu achava que era mais do que isso. Se manifestando fisicamente. Pelo que eu tinha lido, poltergeists não tinham motivo ou inteligência. E essa coisa parecia ter. Gostaria que eu fosse à sua casa amanhã rezar uma missa? Posso ajudar em alguma coisa? Reúna sua família, por favor. Está bem. Estudei em escola católica e confiava muito em que minha fé cuidaria do que quer que fosse. Vamos ser abençoados. O que está acontecendo? Teremos uma bênção. Isso nos aproximou mais. Porque precisávamos nos unir para ficar mais forte. Achamos que aquela era a solução. Que não teríamos mais problemas. Vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Certa noite, quando o marido de Clara está fora a negócios,
Vi uma figura passar e achei que fosse minha filha. Tina! Bom dia. Pronto. Bon appétit. Qual o problema, minha filha? Ela estava perto da janela. O que tem na janela? Uma mulher com um cabelo liso. Ela se foi, filha. Seja o que for, já se foi. Tudo bem? Você está bem, querida? Clara compreende que a bênção do padre foi ineficaz. Vai ficar tudo bem, meu amor. Pensei, espera um pouco. Eu aprendi que isso funcionava. Me ensinaram que um padre vinha e fazia uma oração, entende? Tudo ficava bem. Mas não deu certo. Padre Hall, em que posso ajudar? Padre, está acontecendo. Não, a Tina viu alguma coisa no quarto dela. Tudo em que eu acreditava estava desmoronando à minha volta. Talvez possa pedir para ele ir até o Padre Hall promete que vai levar um especialista em paranormalidade assim que puder. Eu estou escrevendo tudo o que está acontecendo, porque isso é assustador, padre. Está assustando Enquanto a minha isso, família. Clara sabe que deve tentar acalmar sua família. Está bem. Tchau. Vou ficar no controle de mim mesma. E se puder fazer isso, eles também vão conseguir se controlar. Naquele final de semana, Mike sai com os amigos. Tina está dormindo. Found a dirty condenser back here, Mrs. Hager. I cleaned it up for you, no charge. You certainly hope so, considering your promise. O que foi? Ouvi alguma coisa. Espera! Phil e Clara ouvem alguma coisa do lado de fora. Quatis. Tudo bem. Tina! Você viu aquilo? Vai! 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 Tina! 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 Tina, ela não responde, Phil! Ai, meu Deus, Phil, olha os olhos dela! Tina, você está bem? Tina! Filha! Tina! Fale comigo, por favor!
Não, eu enlouqueci. Não, você não enlouqueceu. Você... Está tudo bem. Não é culpa sua. Não é culpa sua. Entrei em modo defensivo. Virei uma mamãe ursa. Não mexa com meus filhos. Eu fiquei furiosa. Fique com ela. Eu vou ver o que é. Não saiam daqui. Alô? Mike liga para casa e pergunta se pode passar a noite na casa de um amigo. Quando ela conta ao filho o que aconteceu, ele corre para casa e traz o amigo Randy com ele. Ele está tremendo. Está pálido. Ele mal conseguia manter a mão no volante. Eu perguntei, o que foi, Mike? E ele disse, tem coisas acontecendo lá em casa que eu não entendo. O que houve? Eu não sei. O meu pai correndo de um lado para o outro, querendo combater algo que sequer podia ver. A gente estava vivendo algum tipo de psicose coletiva sem mesmo saber o que estava vendo. Quietos, quietos! Não está aqui! Quietos! As luzes de cima se apagam, embora a energia continue em outras partes da casa. Arranhões. Eu sei. É no depósito. Para trás, Mike. Está emperrada. Tá abrindo, tá abrindo. Está emperrada. Você andou trabalhando? Tijolos da lareira estavam empilhados no meio do chão. Não, ninguém esteve aqui. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Daria trabalho levar todos os tijolos até o depósito. Ah, meu Deus! Pensei, não posso lutar contra essa coisa. Seja o que for, é muito forte. O padre Al volta à casa, acompanhado por Alex Tanus, um respeitado médium cujas habilidades eram estudadas pela Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica. A presença de Alex Tanus foi incrível. Quando ele olhava, havia uma intensidade. Era como se ele olhasse em sua alma. A família o leva até o depósito. É daqui que saem os barulhos. Não, por favor, por favor. Não me diga nada. Tá bom. O que está vendo? Vejo corpos. Eu tenho uma forte sensação de que muitas pessoas morreram nesta casa. Algumas morreram de causas naturais. Outras foram mortas.
Essa propriedade era usada como parada para passageiros de carruagens. O que estou sentindo é que alguém roubou e depois matou os viajantes. Ai, meu Deus. Os corpos foram colocados no depósito até que pudessem ser enterrados. Eu sinto a presença de 7 espíritos diferentes. Foi horrível, foi muito assustador e pensei, puxa, conseguimos, esse é dos bons, ele sabe do que estamos falando. Vamos orar para que essas almas encontrem alívio. É a peça que faltava. Sim. Acho que as coisas vão se acalmar. Até logo. Clara renova suas esperanças. A casa parece mais pacífica. Boa noite. Foi como se a presença dele acalmasse o lugar. Mike e Randy estão céticos quanto à história do médium sobre os viajantes mortos. É por aqui. Eles saem atrás de provas de um velho trajeto de carruagens que passava perto da casa. De acordo com o mapa, as carruagens passavam por aqui. Olha. Olha aqui. Tá vendo? A trilha segue por esse caminho. Eles veem uma estranha luz nas árvores. Isso tem que parar! Eu não podia respirar. Algo estava se forçando contra mim. Era quase como se alguém apertasse num abraço muito forte. Mike, o que houve? Onde esteve? Randy e eu fomos até a floresta para procurar. O Mike parecia... Ah, senhor, sei que alguma coisa aconteceu. Tipo em círculos. Círculos de luz nas árvores. Temos que fazer alguma coisa, temos que fazer alguma coisa. Eu perguntei o quê? O que podemos fazer? Querido, é perigoso. Temos que fazer alguma coisa. Vamos. Entrem, meninos. Vamos, entrem. As mães cuidam de cortes, ferimentos, quedas, dever de casa, essas coisas. Elas não lidam com coisas que não podem acontecer e que não podiam ter acontecido. Clara teme que a única solução seja se mudar da casa. Mas essa parece uma saída pouco realista. Não havia para onde ir. Gastamos todo o nosso dinheiro naquela casa. E eu não queria perdê-la, nem as crianças. Alguns dias depois... É a senhora Dent? Sou. Tem um filho chamado Mike? Sim, tenho. Houve um acidente. Entrada da emergência. Nós levamos o Michael para a emergência. Foi horrível. Um sério ferimento na cabeça e uma ruptura no braço. Vamos levá-lo para a cirurgia agora. Ele sangrava tanto que disseram que iam remover o baço. Calma, calma. Sr. Fletcher, comparecer à emergência. Fletcher. Com licença, eu sei que é um momento difícil para vocês. É sim. Na ambulância. O policial que o tirou de dentro do carro disse que Mike contou que havia alguém no carro com ele. Procuramos por um passageiro, mas nós não conseguimos achar ninguém. Mas ele estava sozinho.
Dr. Wilson, sua presença é necessária na UTI. Semanas depois, Mike acorda do coma. Mike? Mike? Pode me ouvir? Mãe, não consigo enxergar. Filho, não se mexa. Você sofreu um acidente. Talvez eu quisesse uma desculpa, talvez quisesse culpar alguém. Mas minha reação instintiva foi que as coisas naquela casa eram responsáveis por tudo. O padre Al e o médium Alex Tanus voltam a casa para fazer uma tentativa final de acabar com a assombração. Olá. Obrigada por vir. Eu quero tentar uma outra coisa. A confissão é boa para a alma, mesmo depois da morte. Obviamente, existem espíritos aqui que têm uma história para contar. Compreende? Deus o abençoe, padre. Vamos ficar bem. Vamos ficar bem. Alguns estão aqui conosco. O médium tem a visão de uma menina. Ele sente que ela está sofrendo. Mãe. Mãe. Ele também sente a presença de outros espíritos. Em algum momento, houve um rapaz, 18 ou 19 anos, que entrou nesta casa. Ele morreu, mas a sua energia está aqui. Outros também. Eu estou sentindo muito frio. E o tremor fica mais forte. O médium tem uma visão de um espírito bastante inquieto no lugar. A energia. Uma jovem mulher está me dizendo que não quer ir embora. A mulher costumava se trancar neste quarto e não saía. Ela não quer que as outras energias vão embora. Não. Não, deve ir embora. Você deve ir embora. Não, a resposta é não. Você deve partir. Não pode ficar nesta casa. Você não pode ficar. Vai embora. Vá logo embora. Saia. O médium e o padre tentam liberar a casa da energia negativa. Vamos nos concentrar. Vamos começar. Vamos dar as mãos.
O padre prepara um exorcismo comum, a ação mais extrema que ele pode tomar sob sua própria autoridade. Liberei a energia e ela é maligna. Ele disse que havia uma multidão de entidades lá. Se eram as pessoas que foram mortas, eu não sei, ele não disse. Mas estava implícito que eram pessoas que haviam sido assassinadas lá. Vamos orar. Acredito que o Padre Al achava que aquela era a última chance de se livrar das coisas que estavam lá. Celestiais, São Miguel... E acho que ele foi com tudo. Defenda-nos no combate que travamos contra o príncipe do mal. Aquele foi o auge. Aquilo ia funcionar. Tinha que dar certo dessa vez. Salvar o homem que Deus criou à sua imagem e semelhança e que foi redimido a um preço elevado da tirania do mal, presa de sua astúcia audaciosa, que ilude a raça humana, que persegue a igreja, que atormenta o eleito de Deus e explora os fracos. Esse é o comando dado pelo Deus Altíssimo. Que Deus se erga e os inimigos sejam massacrados. Que diante de Cristo desvaneçam como a fumaça liberada pelo fogo celestial. Como podemos perecer ante a presença de Deus? O Pai comanda vocês. Deus, o Filho, comanda vocês. Deus, o Espírito Santo, comanda vocês. O Espírito Santo comanda vocês. Eu lembro muito bem da sensação de, puxa, eles têm que partir. E isso é forte, é muito poderoso. Amém. 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 Depois da cerimônia acabar e da poeira assentar, o lugar ficou em paz, do modo que era quando nos mudamos. Por vários meses, a família Dandy viveu em paz. Mas depois de um ano, as assombrações recomeçaram. A família foi forçada a se mudar. Incapazes de achar um comprador para a casa, eles declararam falência. A experiência fez Clara entrar em conflito com suas crenças religiosas. Eu tenho problemas em acreditar em alguma coisa agora. Eu tenho, sim, porque eu acho que talvez cada uma das religiões formais tenha um pequeno pedaço da verdade, mas nenhuma tem toda a verdade. E não são muitas que admitem que esse tipo de coisa acontece. Versão brasileira Audiocorp.